Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal do Chuva Total. Hoje é terça-feira, véspera de Pessah. Desde já desejo a todos Hag Pessah Matzot Sameach. Feliz festa de Pessah e das Matzot para todos vocês. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Que maravilha! Então, amanhã, tá? Às 18h30. Cadê alô? Cadê o aviso, gente? Aqui, ó. Tá aparecendo aqui. O aviso. Esse aviso tá aparecendo aqui, mas não tá aparecendo na minha tela. Por quê? Vai aparecer agora. Pronto. Então, olha aí. Amanhã, às 18h30, se o Eterno assim nos permitir, estaremos juntos para celebrarmos em família, fazermos uma celebração em família da festa, da maravilhosa festa de Pessah, dando assim início também à celebração de Matzot, que são os 7 dias em que nós não iremos comer nada de trigo, a não ser as Matzot, os pães sem fermento. Então, hoje teremos aula ainda de hebraico, módulo 3. Nós estamos estudando a terceira temporada, módulo 3 não, a terceira temporada do Momento do Hebraico, e hoje estamos estudando, nessa terceira temporada, os sinais, os milagres de Yeshua, e hoje nós iremos estudar mais um dos seus sinais, mais um dos seus milagres. Hoje nós iremos estudar exatamente... Vamos lá. Já abriu o coração, em primeiro lugar. Já abriu o coração. Alô, hein? Já, né? Então já dá para você entender qual é esse sinal, qual é esse milagre que iremos estudar hoje. É exatamente a transformação de água em vinho. Maim, águas, em yain, vinho. Que coisa maravilhosa, né? Esse sinal, esse milagre, estranhamente, deixa eu dizer, só aparece no livro de João, Yohanan. É o único evangelho que traz este milagre. Isso é muito estranho. Por quê? Porque nós estamos falando do primeiro milagre de Yeshua, ou o primeiro sinal feito por intermédio dele, tá? Então, é estranho não constar isso nos outros evangelhos. É estranho. E é uma pena a gente não ter nos outros evangelhos e dessa maneira, dessa forma, nós extrairmos mais informações. Porque quanto mais aparece nos evangelhos, mais detalhes nós temos para lermos. Como fizemos no último estudo, né, sobre a ressurreição da filha de Yair, no episódio Talita Cumi. Se você não assistiu, assista que você vai gostar. É bom a gente ter outros evangelhos, isso vai aparecer nos 3 evangelhos, eu coloquei apenas Marcos e Lucas, mas você vê que quando tem mais de um, você tem informações que um não traz, e você vai complementando e vai entendendo melhor a história. Infelizmente, esse sinal a gente não tem outros evangelhos para narrar, e dessa forma nós só temos essa única fonte. Isso quer dizer que essa história é falsa? Não estou dizendo isso, e nem acredito que seja falsa por causa dos detalhes históricos que condizem exatamente com o período de Yeshua. Não só a arqueologia, como também a própria literatura do primeiro século vai trazer para nós elementos que estão contidos nesta narrativa. Então eu acredito que aconteceu sim. Porém, se você tem uma outra fonte,
você tem mais firmeza sobre a história, você tem mais detalhes sobre a história, e dessa forma você pode compreender melhor a história. É uma pena não ter nos outros evangelhos, né? Deveria ter, não sei por que não tem, não sei por que não apareceu nos outros evangelhos. Mas isso não impede da gente fazer o nosso estudo de hoje, porque o nosso objetivo é aprender o hebraico. Então vamos ver muitas palavras novas hoje e também aprender bastante detalhes, muitos detalhes que vamos aprender nessa noite. Que o Eterno fale contigo, fale ao teu coração. Se você abrir o coração, com certeza ele vai falar. Abençoado seja o Eterno. Vamos lá. Yohanan, capítulo 2, que começa da seguinte forma: Uvaiom, e no dia Hashilishi, no dia terceiro, Yom Shilishi, terceiro dia, ou seja, terça-feira. Aqui não tem nada a ver com o terceiro dia, contando 1 dia, 2 dias, 3 dias depois de certo evento. Não. Até porque se você voltar no verso anterior de Yohanan, que é o final, não tem nada a ver o final do capítulo 1 com o capítulo 2. Nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São situações diferentes, não é continuidade. Aqui Yohanan está dizendo, na terça-feira, ele quer chamar isso a atenção. E isso aqui é muito importante. Porque a terça-feira sempre foi considerado, e é até hoje, um dia muito especial na comunidade judaica. E nós estamos lendo um texto dentro da comunidade judaica do primeiro século. Essas pessoas são judeus, essas pessoas têm tradições judaicas, tradições essas que até os dias de hoje são notadas, são verificadas. Tradições que estão presentes no dia a dia da comunidade judaica. Então, qualquer leitor que não entenda o contexto do primeiro século e principalmente o contexto da comunidade judaica, simplesmente lê isso aqui e passa despercebido. De fato passa. Precisava ter esse terceiro dia aqui, não tem nada a ver com a história, nada a ver. Mas tem a ver quando você entende exatamente que a tradição judaica era muito forte e é muito forte nesse sentido. O terceiro dia é considerado um dia duplamente abençoado. O terceiro dia é, sem dúvida nenhuma, o dia mais importante da semana, depois do Shabat, é claro. Mas eu estou falando dos dias úteis para o povo judeu. Então, dos 6 dias úteis, a terça-feira é o mais importante. É o dia duplamente abençoado. Mas por quê? Porque está registrado isso no princípio. Isso está registrado na criação do mundo, na criação do Eterno, em Bereshit, Gênesis, capítulo 1. Por isso, sempre foi tradição, e é até os dias de hoje, para os mais religiosos, tudo relacionado à sua vida pessoal e ao seu trabalho, realizar grandes negócios, grandes transações, negócios grandes como compra e venda, inaugurações, casamentos, bar mitzvah e bat mitzvah na terça-feira. Por quê? Porque é um dia duplamente abençoado, que o Eterno disse que era bom 2 vezes. Então por que não fazer coisas grandes realizações nesse dia e desfrutar do que o Eterno disse e viu o Eterno que era bom 2 vezes?
Então, casamentos sempre foram marcados nesse período. Não quer dizer que eles só se casavam na terça-feira e só se casam na terça-feira. Mas a maior parte dos casamentos acontecem na terça-feira. A maior parte dos bar mitzvah acontece na terça-feira. A maior parte dos bat mitzvah acontecem na terça-feira. A maior parte das inaugurações de empresas, de grandes indústrias, de grandes comércios, de negócios que são fechados, grandes negócios, são realizados, são assinados, são inaugurados na terça-feira. Eu não sei também se isso tem a ver com as eleições americanas, que sempre acontecem na terça-feira. Não sei se tem alguma relação com isso. Eu sei que tem uma presença judaica muito forte, né, nos Estados Unidos, uma presença fortíssima, massiva dos judeus no início dos Estados Unidos, assim como teve aqui também no Brasil. Eu não sei porquê, tá? Eu sei que aqui no Brasil existe ainda uma ligação muito forte com essa questão da terça-feira, porque aqui no Brasil, em cidades do interior, aqui no meu estado eu conheço várias delas, que todas as feiras livres que são feitas a céu aberto nas ruas, sempre são marcados para terça-feira. Eu conheço várias cidades aqui ao meu entorno, que eu visito até, e quando é terça-feira eu não visito essas cidades porque elas estão tendo feira livre, e aí fica mais difícil você transitar. Então existem cidades até hoje que eu conheço, e deve existir ao longo do Brasil também, cidades que terça-feira são marcados as feiras livres. Interessante. Agora deixa eu mostrar para vocês essa questão da terça-feira. Isso está no livro de Bereshit. Observe que em Bereshit capítulo 1, verso 5, o Eterno sendo narrado aqui a criação, o Eterno, ele criou a luz, tá? Fez a separação entre a luz e as trevas, chamou a luz de dia, chamou as trevas, a escuridão de noite. Houve entardecer e manhã, e aí concluiu-se o primeiro dia. Após concluir o primeiro dia, o Eterno classificou o dia como bom, e viu o Eterno que tudo era bom, que a luz era boa. Então o Eterno classifica o Yom Echad, o primeiro dia, como bom. No segundo dia, a segunda-feira, a narrativa é o seguinte: Vayomer Elohim, e disse Elohim, Yehi Rakia Betor Hamaim, que haja um firmamento no meio das águas, Vihi Mavdil, e que ele divida, que ele separe, Ben Maim Lamaim, que ele separe águas por águas, que seja a separação, que ele faça a separação de águas e de águas. Não existia ainda a porção seca, né? Só águas. O verso 7 diz: Va'yaz Elohim et harakia, e fez Elohim o firmamento, Vayavidel, e dividiu, Ben Hamaim, Asher mitachat larakia, e dividiu entre as águas que estavam debaixo do firmamento, o Ven Hamaim, e entre as águas, Asher me'al larakia, que estavam acima do firmamento, Vairichen, e assim aconteceu. Ainda na segunda-feira, Vaikra Elohim larakia, e chamou Elohim ao firmamento, Shamaim, céus. Agora observe que tudo águas, Maim, tá vendo aqui? Maim. O própria palavra firmamento, céus, Shamaim, tem a ver com as águas. Sham em hebraico é ali ou de lá, as águas de lá, as águas de cima, né? Tudo tem a ver com água. Vaihi Erev,
e houve entardecer, vai boker, e houve amanhã, e Yom Sheni, o segundo dia. Não há a palavra bom no segundo dia. Não há. O Eterno não diz bom no segundo dia. A segunda-feira não é considerado boa, de acordo com a criação. Por quê? Porque o Eterno não concluiu a obra que começou na segunda. Essa obra não foi concluída. E uma obra não concluída não pode ser considerada boa. Aprenda isso com o próprio Eterno. Ele não vai chegar e dizer, foi bom. Mas foi bom por quê? Não terminou? Eu só posso dizer que é bom algo se você concluir, se você terminar, se você finalizar. Se chegar à sua totalidade, nada pela metade, nada faltando alguma coisa, pode ser boa. Pode ser bom. Ou termina ou finaliza, ou vai ser eternamente uma obra ruim, defeituosa. Toda obra só pode ser considerada boa se for concluída. Outro detalhe que os sábios chamam a atenção é que quando você divide duas coisas iguais, isso também não é muito bom. Você separar a luz da escuridão, isso é bom, porque são coisas diferentes. Agora, separar águas de águas, isso não é muito bom, porque águas é igual a águas. As águas são iguais e elas foram separadas. Os sábios também chamam a atenção para isso. Eu fico muito com a primeira explicação. Uma obra não concluída não pode ser considerada boa. Aí nós vamos para o terceiro dia, que é onde eu quero chegar. Observe o terceiro dia. Vayomer Elohim, vai kavu hamaim mitachat hashamayim, sejam reunidas as águas debaixo dos céus. El makom errad, em um lugar. Veterae hayabashá vairi ren, e seja vista, e seja notada, e seja observada. Vaiabashá, vaiavesh, seco. Yavesh hakaitz beito ehal halgiboa, a terra seca, Yavesh, a sequidão, né? E seja vista a terra seca. E assim aconteceu. Isso aqui é obra do segundo dia, que não foi concluída, porque só tinha água. Tava faltando o quê? A terra seca aparecer. Porque para que dividiu águas e águas? Que sentido é nisso? Faltava a terra seca. E aí vem o verso 20. Vaikra, e chamou Elohim lá Yabashá, a terra seca, Eretz. Era uma coisa só, não havia delimitação geográfica. A delimitação geográfica que havia eram as águas. Ulemikve. Mikve, que a gente usa até os dias de hoje, essa palavra. Mikve, o que são mikve? São um tanque de água, um ajuntamento de água, né? Mikve. E para o mikve Hamaim, e para o ajuntamento de águas, Kará chamou Yamin, mares. Vaiere Elohim Kitov, e viu o Eterno que era bom. Então aqui é a primeira vez no terceiro dia que o Eterno fala que é bom, porque ele concluiu essa obra que era do segundo dia, mas ele não terminou no segundo dia, ele só veio terminar no terceiro, logo no começo do dia. Logo no início do dia ele concluiu. Quando ele concluiu, ele chamou de bom. Mas o terceiro dia não terminou. Ele está começando. E vem o verso 11. Vayomer Elohim Tadishé Haaretz Deshe Esev Miseria Zerá Etz Pri Ose Pri Lemino Asher Zaraô Vo
al haaretz vayehichen. Tô lendo rápido, gente, vou deixar para ler devagar e explicar palavra por palavra nos textos do milagre, tá bom? Aqui é só para mostrar a vocês a questão da tradição do terceiro dia. E Elohim disse que haja relva da terra, relva, planta que produza semente, árvore frutífera, produzindo fruto por si mesma, quando sua semente vier sobre a terra, e assim aconteceu. Vatotse haaretz, e saiu da terra Deshe, relva, Esev, planta, Mazeriazerá, produzindo semente própria, Leminehu, né? Própria, pela sua mão direita, ou seja, pela sua própria vontade, sem o Eterno precisar mais estar criando, ela mesma continuou produzindo. Ve'etz ose pri, e árvore que produz fruto, asher zareô bo, que há semente nela, leminehu, por sua própria mão direita, ou seja, produzindo por si mesma. Vaiare, e viu Elohim que pela segunda vez que era bom. O segundo dia, o terceiro dia, gente, era a questão da relva, das plantas e das árvores frutíferas. O terceiro dia era isso. Esse era o projeto. Mas o terceiro dia inicia com a finalização da obra do segundo dia. Por isso que no segundo dia não tem bom, só vai ter no terceiro. E no terceiro tem dois. A finalização da obra do primeiro e a própria obra do terceiro dia, que era exatamente um projeto totalmente diferente. Mas esse projeto aqui da relva só podia acontecer se existisse a terra. Alô? Se tivesse só águas dos mares, poderia ter plantas? Árvores frutíferas? Relva? Ia ficar aonde? Entendeu? Por isso que o Eterno não tem que primeiro concluir. A pessoa, nós seres humanos somos assim. A gente começa um projeto e aí aparece outra ideia e a gente já quer largar aquele para fazer outro. Aí depois pega aquele e já aparece outra ideia e já quer largar aquele para fazer outro. Não termina nada que começa. Aí começa vários projetos e nenhum dos projetos são concluídos e aí dá problema. Mesmo que não tenha saído da forma que tenha sido planejado, termine, mesmo que invada o outro dia, aquele projeto, como aconteceu com o Eterno. Isso ele deixou assim para mostrar que um projeto, ele fez só um exemplo dentro da criação. Isso é muito bonito. Ele podia ou não podia ter terminado a obra da segunda na própria segunda? É claro que sim, gente. Mas por que ele deixou passar para terça? Ele quer mostrar o ser humano. Tá vendo? Até com o projeto da criação aconteceu isso. Não foi concluído na segunda. Porque às vezes as coisas não saem como a gente quer. Mas, só porque não foi concluído na segunda, não quer dizer que você vai abandonar o projeto. Começou a obra, termine, senão ela nunca vai ser boa. O Eterno não atropela as coisas e já começa o projeto da terça. Não. Termina o projeto da segunda e agora pega o projeto da terça. Enquanto não finalizar o projeto da segunda, o da terça não pega. É assim. Enquanto não terminar uma obra, não pegue outra. Termine o que você começou. Conclua o que você determinou. Assim você vai ter sucesso na sua vida em todas as áreas. Nunca, não deixe nada no meio do caminho. Não deixe nada para trás. Pegou? Só pegue se você disser, eu vou finalizar. Senão você não pega. Deixa para trás. Deixa para lá, não pega. É melhor não pegar. Mas pegou? Finaliza, termina. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E da terça, gente. 2 vezes, vocês viram?
E a segunda também tem um ensinamento muito bonito. Não suporta a ideia de ler e não comentar com vocês. O Eterno cria a relva, as plantas e as árvores frutíferas. Primeiro, a relva. O mais simples. Aí depois ele vem com as plantas, os vegetais, as flores e por último as árvores frutíferas com sementes. Ele começa do mais simples, aí vai para o intermediário e vai para o mais avançado. Ele nos ensina isso. Tem gente que quer começar lá em cima e aí não consegue levar para frente nenhum projeto. Por quê? Porque não tem a humildade de começar por baixo. Só quer começar no cargo de chefia. Só quer começar como diretor. Começa embaixo, varrendo o chão. Começa embaixo, sendo um atendente. Né? E aí vai subindo através do seu trabalho, da sua capacidade, da sua honestidade, né? Da sua inovação, da sua perspicácia, da sua garra. E é assim que faz. Começa, o Eterno nos ensina, começa do mais simples e vai subindo. Não quer começar logo lá em cima. Isso serve para tudo na vida, serve também para o ensinamento da Escritura. A pessoa quer começar a estudar a Torá e já quer saber tudo de vez. Meate, pouco a pouco, que o Eterno nos ensina isso. Começa da relva, depois você passa para as plantas, para as flores, e aí você já vai para a árvore frutífera. Senão você não vai dar fruto nenhum. Não vai ter semente nenhuma. Entendeu? Alô? Entendeu? Bom. Vamos voltar. Vamos voltar, né? Vamos voltar para o nosso texto. Yohanan. Entenderam a questão da terça-feira? Porque na terça-feira o Eterno disse bom 2 vezes. Então Yohanan, ele quando escreve aqui que foi no terceiro dia, na terça-feira, ele está exatamente... É por isso que eu digo, são elementos que comprovam que essa história é verdadeira. Porque nessa história nós temos elementos, e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês também a arqueologia desse lugar. Estivemos lá várias vezes, já levamos inclusive um grupo. Tem uma filmagem de alguém do grupo que colocou no seu canal. Eu vou usar também essa filmagem, vocês vão ver. Vamos lá. Então, na terça-feira, Haitá Hatuná, houve um Hatuná. O que é Hatuná? Um casamento. Eu já falei para vocês várias vezes o que significa essa palavra em hebraico, o motivo dessa palavra existir. Então, vamos lá. Nós temos a palavra Hatan, tem nada a ver com rato. Hatan. É assim, Hatan, ó. Hatan, noivo. A palavra sogro também é assim que se escreve, é as mesmas letras. Só que aqui eu não leio Hatan, eu leio Roten. Roten, sogro. Hatan, noivo. E casamento, Hatuná. A mesma coisa, só vou acrescentar o re sufit. Hatuná. Então, casamento, noivo e sogro estão, no português, são palavras completamente diferentes. Casamento, noivo e sogro. No português é totalmente diferente. No inglês é diferente, no grego é diferente, no aramaico é diferente, no italiano é diferente, no espanhol é diferente, qualquer língua do planeta Terra é diferente. No ivrit, no hebraico não. No hebraico, casamento, noivo e sogro é a mesma coisa, a mesma palavra, só que flexionada, mas é a mesma raiz. Consequentemente, nós entendemos que no princípio essa palavra Hatuná
ela dizia exclusivamente a duas pessoas, ao noivo e ao sogro. A noiva não entra aqui. Mas que coisa mais esquisita é essa? Quer dizer que o casamento, a noiva não está presente? Como é que pode haver um casamento sem haver noiva? Ela está indiretamente, porque ela está na figura do seu pai, do sogro. A Ratuná era simplesmente no passado um acerto de contas entre o noivo, aquele que quer pegar a filha a filha daquele cidadão. É um acerto de contas entre ele e o seu sogro. É o sogro que vai dar a mão da sua filha para ele. É o sogro que cuidou dela, que protegeu ela, né? Que manteve ela virgem, manteve ela pura, não deixou ela se contaminar com nenhum dos garotos, alô, da redondeza. Então é um acerto de contas e o noivo tem que pagar esse esforço do seu sogro por ter mantido a sua filha ali, né, pura, inocente para ele. Porque ela não sabe absolutamente nada sobre o amor. Ela não sabe, ela não conhece homem nenhum. E dessa forma, ela não vai ficar comparando o seu marido com outros homens que ela já tinha conhecido. E de repente ela fala: olha, eu já tive contato com outros homens e você não chega nem aos pés dos outros, então não gostei de você. Gente, eu não estou inventando nada. Esse era o pensamento da época. Não estou dizendo que é certo, que é errado. Estou falando que era assim. Por que essa coisa com a questão da virgindade? Porque a mulher não conhecia nenhum homem. O primeiro homem que ela ia conhecer era o seu marido. Dessa forma, ela não ia fazer comparações dele com outra. Entendeu? A importância disso no mundo. E como é importante hoje ainda também. Ela não ia fazer comparação, porque se ele não fosse tão bom assim, tão bom assim de cama, como os outros que ela conheceu, hein? Então, o que o homem no passado tinha mais medo era disso. Era não conseguir agradar a sua esposa. Por quê? Porque ela conheceu outro homem antes e agora vai fazer a comparação. Então o marido, o noivo, queria muito que ela fosse virgem, pura, inocente, que ele ensinasse tudo a ela. Era assim. Então para isso acontecer, você teria que ter um sogro que cuidasse da sua filha, que não deixasse ela sair por aí para ver as amiguinhas, como aconteceu com o Diná, ver as amiguinhas, né? Os amiguinhos, Aí você tinha que pagar ao sogro, você tinha que premiar ele. Existia o dote. O dote era pago por isso. E a Ratuná é exatamente isso, gente. É uma festa, um banquete com vinho, né? Um banquete com vinho, bastante vinho. O principal elemento desse banquete é o vinho. Tanto que em hebraico a palavra vinho, a palavra banquete, é misté. Misté quer dizer, vem de choté, beber. Então o banquete, o elemento principal do banquete não é o prato principal, não é a comida, é a bebida. O vinho, que é o que vamos ver aqui nesse estudo. Tanto a palavra misté, banquete, como a palavra vinho também. Que não existe casamento sem isso, gente, do mundo antigo. Casamento, Ratuná, tem que ter o banquete de vinho, né? O banquete e o vinho, obviamente, o banquete de vinhos. Tem que ter. Porque é nesse momento em que se fecha o acordo entre o noivo e o sogro.
Se o noivo não pagasse o dote ao sogro, normalmente quando ia começar a ratunar, esse já tinha sido pago. Alguns deixavam para essa hora, mas não, a mão da noiva não chegava até o sogro, até o noivo, se o sogro não tivesse sido recompensado de alguma maneira, de alguma forma. Lembre-se, por exemplo, do nosso pai Yaakov, que não tinha como pagar o dote, mas teve que trabalhar 7 anos. Hein? Lembra do faraó quando tomou Sara para se casar com ela e pagou o dote? Não tinha o pai dela, mas tinha um irmão mais velho, que no caso era Avraham, que disse que era irmão dela, Avram ainda, na época. E ele pagou o dote, e aí é liberado. Isso, ratunar é isso. Quando chega-se no primeiro século, ainda existia algumas famílias que tinham essa tradição da questão do dote, de pagar o dote. Mas era uma coisa um pouco diferente do que era no mundo antigo. O primeiro século já era um pouco diferente. Já não existia essa exigência em todos os lugares. Já não existia mais essa exigência do sogro para com o noivo. Não tinha mais. Alguns ainda mantinham essa tradição. Principalmente os mais pobres, que aceitavam essa questão do dote para, quem sabe, até mudar de vida. Mas a maioria já não seguia mais essa tradição. Eles queriam que a filha casasse, queriam que saísse de casa, e era uma bênção quando a filha saía de casa, porque era uma boca a menos para alimentar. Isso é a visão do primeiro século. Sem falar que a família ia progredir, ia crescer, ia se multiplicar. Né? E era uma desonra se ter uma filha e ela não se casar. Mas vamos lá, vamos ler. Houve um casamento, Becaná, em Caná, Asher la Galil, que está para Galil, ou seja, que está na Galileia, Veem, e a mãe, Yeshua, Haitá, Chamá, e a mãe de Yeshua tornou-se para lá, ou seja, foi até lá, foi chamada para o casamento. Caná é uma cidadezinha que existe até os dias de hoje, uma cidade menor. Se Nazaré era pequena na época de Yeshua, hoje é grande, hoje cresceu bastante, mas na época de Yeshua era pequena, Caná ainda era menor. Então, em Caná havia uma sinagoga, como em Nazaré também. Esse casamento foi realizado em Caná, bem pertinho de Nazaré, muito perto, pertíssimo, colado um com o outro. Vegam Yeshua, e também Yeshua, Vetalmidav, e seus discípulos e seus alunos, Hayu, foram, Minkeruei, foram chamados Hatuná, ao casamento. Foram chamados também, foram convidados também. Então foi a mãe de Yeshua, e seus discípulos, e outras pessoas também que foram convidadas, que nós não sabemos, não precisa saber todo mundo que foi lá convidado. Não era tanta gente assim, porque o local não era muito grande. A sinagoga, lembra que eu falei para vocês semana passada, sinagoga, Beit HaKnesset, casa do ajuntamento, não servia só para estudar a escritura. Servia para várias coisas, entre elas casamentos, bat mitzvah, bar mitzvah, entre outras coisas, reuniões dos moradores locais, entre outras coisas. Eles foram ao casamento. Muito bem. Dá para entender aqui que já nesse período o pai de Yeshua já não estava mais vivo. Ele não é mais citado, ele não é mais falado, não é mais falado nada sobre ele. Com certeza ele já havia morrido. Verso 3. Ve aharei,
E depois, asher tam, que a palavra tam tem vários significados. O primeiro deles é ingênuo, perfeito. Lembra? Tam, tamim, perfeitos, honesto, correto, completo, terminado, acabado, finalizado. Agora preste atenção para não entender uma conotação errada da língua portuguesa. Quando fala acabado, não quer dizer que a pessoa está acabada, destruída, arrasada. Não, não é esse acabado, não. Acabado no sentido de completado, tá? A obra foi acabada, a obra foi completada, ou seja, finalizada. Gente, eu acabei de dizer a vocês que uma obra só pode ser considerada boa quando ela é finalizada, acabada. Ou seja, olha só, no hebraico, tam, perfeito, é a obra finalizada, completada, concluída. Aprendam isso que é importante. Não deixe nada sem terminar. Se você pegou um trabalho, termine, finalize, conclua, acabe. Esse sentido de não é acabar, destruir, não. O português é difícil. Estamos estudando a língua hebraica. Tam, concluir, finalizar. Isso é perfeito aos olhos do Eterno. Uma obra só é considerada perfeita, boa, concluída, completada, acabada. Pronto. Aqui esse termo, é interessante ele aparecer aqui. Tam, é muito interessante. Tam, hayain, acabou o vinho, concluiu o vinho, finalizou o vinho. Que vergonha, não é? Uma festa de casamento, desde os tempos antigos, a Hatuná, você tem que ter o misté, o banquete de vinho. O vinho é o principal elemento do casamento. O vinho é o principal elemento do casamento. E o grande significado do vinho, que ele tem dois, o grande significado do vinho é alegria. E uma festa como essa, na terça-feira, num dia duplamente abençoado, né? Terça-feira, por isso que eles escolheram essa terça. Mas eles não pensaram direito, não calcularam a quantidade de pessoas que convidaram. Ou também, pode ter entrado gente demais nessa festa que eles não estavam esperando e ninguém vai barrar outra pessoa que está indo para um casamento, né? Mas aí de repente começaram a beber e aí o vinho acaba. Que vergonha! Que vergonha! É triste isso, viu? Muito triste. É triste mesmo. Uma vergonha para os noivos, né? Porque o principal elemento acabou. Ou seja, a alegria, entre aspas, acabou. A alegria terminou. E não podia terminar. Porque aquela festa tinha que ser concluída, terminada na alegria, e não a alegria ser terminada antes da festa. A festa ainda estava acontecendo. A celebração ainda estava acontecendo. Muita música, dança, os noivos dançando, os convidados também. Assim é um casamento no mundo antigo. Muita festa, muita alegria, danças. Trocas o noivo fala para a noiva fala para o noivo, né? Aquilo que está em Shirim, Hashirim, no Cântico dos Cânticos, aquilo ali. O noivo falando para a noiva falando para o noivo, e as pessoas felizes, alegres, e o vinho é exatamente isso, essa alegria que ele traz. Vinho em hebraico é a palavra yain, como vocês estão vendo aqui, ó. Yain, 3 letras. Ele surge em Bereshit.
é a primeira bebida a aparecer na Escritura e uma das poucas bebidas a aparecer na Escritura. Na Escritura Sagrada aparece água, não pode nem ser considerado talvez uma bebida, né? Porque é algo que já existia desde o princípio. Mas se eu me lembro de alguma bebida na Escritura, é vinho e leite. Vinho e leite. Não tem outra. Pelo menos eu nunca vi. Vinho e leite. Vinho e leite. Se considerar vinagre uma bebida, eu não considero vinagre uma bebida, né? Não considero. Considero um tempero, considero para temperar. Vinho e leite. Vinho aparece em toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. De Bereshit a Risaion, o vinho aparece. O vinho, ele está presente em momentos cruciais da humanidade. Eu diria em momentos chaves da humanidade. O primeiro momento chave que o vinho aparece é exatamente quando ele aparece pela primeira vez. E que momento é esse? O momento em que há o grande divisor de águas, em que a família daqueles 8 que saíram da arca será dividida, cada um irá para o seu canto e as nações serão formadas. E é interessante porque a palavra yain, vinho, tem exatamente o seguinte valor numérico. Vamos ver. 10 mais 10 mais 50. Eu tenho 70. Alô! 70 é exatamente o símbolo das nações da terra. As 70 nações, ou seja, as nações da terra. É o valor numérico de vinho. E foi exatamente através do vinho que as nações da terra foram divididas. Porque até então estava ali toda a família crescendo, tudo junto. Noar e seus 3 filhos e toda a parentela já, de neto, de bisneto, de tudo. E de repente, quando fez aquele vinho, que teve toda aquela situação, para mais detalhes, verifique o grande divisor de águas da humanidade. Está aí no canal, você pode assistir. E o vinho está presente. O vinho está presente também no momento da criação de 2 nações. A nação de Amon e a nação de Moabe. Porque foi através do vinho que as filhas de Lot conseguiram engravidar do próprio pai. Se não fosse pelo vinho, ele não teria consentido. Então elas deram vinho para ele, bastante vinho, até ele ficar bem fora de si, né? E aí conseguiram engravidar, cada uma em determinada noite. E aí formaram a nação Amon e Moabe. O vinho também está presente não só na criação das nações, mas também está presente no final de tudo. Porque em Apocalipse vocês estudaram não só o vinho que a grande prostituta no seu cálice faz as nações beberem para que as nações sejam embriagadas, o vinho da prostituição, da mistura entre o santo e o profano, o vinho que contém os 3 pilares de Nimrod, amor ao dinheiro, religião e governo, mas também o vinho está presente, mesmo com a enganação o vinho também está presente exatamente no cálice da ira do Todo-Poderoso que será derramada sobre a terra, como está descrito no livro de Apocalipse, Revelação. Então o vinho ele faz parte da Escritura Sagrada, o tempo inteiro ele aparece. Muito presente em muitos textos. É realmente um elemento importantíssimo, porque além dele significar a alegria, ele também tem uma conotação de sangue. Só em hebraico, rakivrit, bilvadivrit. Mas por que o vinho tem a ver com sangue? Por causa da sua coloração. Estou falando do vinho tradicional.
O vinho de antigamente não tinha vinho branco, vinho isso, vinho aquilo. Era vinho rosé, nada disso. O vinho era Adom, vermelho. E Adom, Yain Adom, Adom tem a ver com Dam, sangue. Adom é vermelho, que tem a ver com Dam, sangue. Só em Ivrit, Bilvad Ivrit, Rak Ivrit, somente no hebraico. Totalmente no hebraico. Por isso o vinho tem a conotação com sangue. Sempre teve no hebraico. Não é de se estranhar que Yeshua faz exatamente esta metáfora entre o cálice de vinho na noite de Pêssar com o seu sangue. Isto é o meu sangue. Porque em hebraico o jogo de palavras entre vinho e sangue está presente e conectado somente no hebraico. No português não, no grego não, no aramaico não, em nenhuma outra língua, somente em hebraico. Somente em hebraico, carne tem a ver com pão. Somente em hebraico, filho tem a ver com pedra. Todas essas conotações, como eu já falei para vocês várias vezes, Yeshua ele faz. Dessas pedras pode suscitar filhos, porque filho, banim, pedras, avanim, banim, avanim, mesma raiz. Não existe outro idioma que pedra e filho tenham a mesma raiz. Como também não existe outro idioma que carne, bassar, tem a mesma conotação com pão. Que só no hebraico. Bilvad Ivrit. Rak Ivrit. Vinho e sangue, só no hebraico. E o que é que o sangue representa na escritura? O sangue representa a vida. A vida. Porque quando pecamos, morremos. Entramos na morte. E quando este pecado que está nos conduzindo para a morte é expiado, como é que ele é expiado? Através do, dam, do sangue, do vinho, Adom, do vinho vermelho. Então, sangue e vinho estão conectados, por isso existe essa metáfora. Na língua hebraica. É um trocadilho, um jogo de palavras. Daí que vem a representação do pão ser considerado a carne, e o vinho, o sangue. Os dois elementos de qualquer casamento, de qualquer festa, e especialmente da noite de Pêssar, o pão e o vinho. Entenderam? Isso só faz sentido no hebraico. Qualquer outro lugar não faz sentido nenhum. O que é que pão tem a ver com carne? Tem a ver com carne quando você faz um sanduíche. O que é que vinho tem a ver com sangue? Nada a ver. Só na língua hebraica. Muito bem. Então, acabou o vinho. Amra disse Yeshua, a mãe de Yeshua, Elav, para ele. Hiné, veja. Em Lahem Yain, veja, não há para eles vinho. Que tragédia, filho, acabou o vinho. Ela ficou com vergonha. Quem não fica, né? Ficou com pena também daquelas pessoas, né? Dos noivos. Tão alegres, tão felizes, começando a vida e já começar com uma tragédia, entre aspas, dessa, né? Era considerada tragédia. Isso ia ficar marcado. O casamento que faltou alegria, que faltou vinho. Prestem bem atenção no Ivrit, tá, gente? No hebraico agora. Prestem bem atenção. Porque quando você lê em outro idioma, você entende outra coisa. Mas eu vou mostrar para vocês e desmistificar o que está escrito aqui. Vamos lá. Vaiomer Eleia Yeshua, e disse para ela Yeshua. Para quem? Para sua mãe. Presta atenção. Mali Valar
Isha. Ai, ai, viu? Mali valar Isha. Você viu que rimou? Mali valar Isha. Ma rimou com Isha. Mali valar Isha. Mali valar Isha. Isso é muito interessante, gente. Interessantíssimo. Mas você só consegue entender em hebraico. Você não vai conseguir entender em outra língua. Vai ficar estranho demais. Porque até no português, quando a gente lê aqui e traduz, a gente acha isso totalmente estranho. A gente acha assim, por que Yeshua foi tão duro com a sua mãe? Não é possível um homem como ele tratar a mãe desse jeito? Que falta de educação, que brutalidade! É claro, porque você está vendo uma tradução. Se você lê no hebraico, você não vai ver nada disso. Muito pelo contrário, você vai ver uma pessoa que tinha uma intimidade muito grande com a mãe e que gostava de brincar com ela, né? Gostava de brincar, de levar no bom humor. E ela tanto entendeu esse bom humor dele que imediatamente mandou dar prosseguimento às coisas. O que ele falou, em momento algum, sua mãe entendeu como algo negativo ou como algo que ele não faria nada de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Ele levou muito do bom humor e ela entendeu esse bom humor, porque era típico dele. A gente sabe que Yeshua tinha muito bom humor ao ensinar. Por quê? Porque a gente lê tudo isso no Sermão da Montanha e em muitos momentos que ele ensina. E Yeshua sempre ensinou com muito bom humor. Por isso as pessoas gostavam e amavam parar para ouvi-lo. Porque ele não ensinava como os outros. Ele ensinava com bom humor. Ele ensinava com garra, com certeza, com autoridade, mas com bom humor também. Se você vê as parábolas de Yeshua, como estudamos, muitas delas são carregadas de bom humor. Muito bom humor. Não é esse humor carregado de coisa que não presta. Não, bom humor que faz a pessoa aprender, que faz a pessoa nunca esquecer. É típico dele. Isso é típico. Eu aprendi isso com ele. Por isso que eu ensino dessa forma. Isso eu não inventei. Eu, de tanto ler as passagens de Yeshua, de tanto ler o Sermão da Montanha, de tanto ler, eu aprendi esse bom humor com ele. A forma dele ensinar. Não é que você vai ensinar assim o tempo inteiro. Tem momentos que você fica sério, mas tem momentos que você usa o bom humor, porque isso faz a pessoa lembrar e aprender. É típico. Isso é típico dele. Ele continua dizendo Od lo va iti. Então, o que é que Yeshua disse aqui? Mali. O que há para mim, valar, e para você, Isha, mulher? Od lo va iti. Ainda não chegou meu tempo. Só que ele não falou com ela brigando. Porque se ele falasse com ela com um tom de briga, se essa palavra em hebraico significasse uma repreensão, uma briga, ou brigando ou reclamando dela, que não é para ela se meter nisso, ela simplesmente ficaria quieta. Mas não, imediatamente ela procurou resolver a situação, sabia que ele ia resolver. Porque ela recebeu dele uma palavra afirmativa. Por mais que pareça aqui negativo, mas não é, gente. É uma forma dele brincar, dele ser... Lembre-se, ele não está no velório. Eles estão aonde? Hein? Alô? Numa ratuná. Uma ratuná é uma festa de casamento, não é uma coisa sisuda, não, como você pensa, não. Festa de casamento judaica, desde os tempos antigos, é muito feliz, muito alegre.
tem muito cântico, tem muita dança, as pessoas gritam, as pessoas realmente nesse momento, na festa de casamento, se soltam mesmo. Se soltam, dançam, porque tem que extravasar, tem que ser alegre. E os convidados servem justamente para isso, para animar a festa. E eles fazem isso para deixar um clima muito gostoso para os noivos, para eles ficarem bem à vontade e eles ficarem entusiasmados de ver que a população, convidados, os vizinhos, os amigos, estão muito felizes deles estarem se juntando, se casando. Entendeu? Então você tem que entender, o clima é um clima muito gostoso, é um clima festivo. É um clima alegre. Estavam bebendo vinho, estavam conversando, os discípulos conversando, os discípulos felizes, dançando também, e Yeshua dançando, uma alegria só. Não é uma tristeza. Isso aqui não é um velório. Alô, não é velório. Então o que Yeshua disse para ela? Mas o que eu tenho com isso? E você, mulher? Ei, mulher, o que a gente tem com isso? Brincando com ela. Meu tempo ainda não chegou, ainda não é tempo de eu, né? Eu não vou iniciar agora o meu ministério ainda, calma, não é? Ainda não chegou meu tempo, o que a gente tem com isso, mulher? Brincando. E ela, obviamente, a sua mãe, né? Entendeu a brincadeira, entendeu? O clima é um clima de casamento, por isso ela não insiste. Se ela entendesse o contrário, ela iria insistir. Mas meu filho, por favor, não há nada disso. Ela simplesmente já vai para os que estão servindo o vinho, já notou que eles já estavam preocupados, falando um com o outro, acabou o vinho. Vatomer imô, e disse sua mãe, El ha-meshartim, para os que estavam servindo, et asher yomá, que o que disser, lahem, o que ele disser para vocês, lahem, para vocês, tá assu, façam. Então observe que ela já chegou apontando para Yeshua, o que ele disser para vocês, façam. Não há recriminação nenhuma de Yeshua com sua mãe. Aqui eles estão num clima festivo. Mas o que a gente tem com isso, mulher? O que eu tenho com isso? E você, mulher? O que você... Tu vai se meter nisso, mulher? Nível de intimidade com a mãe. Ah, ele faltou com respeito com a mãe. Não. Ele tinha intimidade com a mãe. Eu também poderia falar da mesma forma com a minha mãe, sem problema nenhum, se a gente estivesse num lugar como esse, do casamento, né? Se a gente estivesse assim numa festa, eu podia falar, mas mãe, o que a gente tem a ver com isso? Talvez eu falasse, mãinha, o que a gente tem a ver com isso? Deixa quieto, mãe, o que a senhora tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu talvez não chamaria ela de mulher, porque eu não tinha esse costume. Mas tem muitas pessoas em muitos lugares pelo Brasil que chama de mulher. Mas mulher, o que tu tem a ver com isso, mulher? Não tem? Eu não tenho esse costume, não chamo ninguém de mulher, não, sabe? Mas tem gente que eu conheço que chama. Mas mulher? O que é isso? Eu já vi até minha filha um dia falando, usando esses termos, mulher. Mas mulher, o que tu quer com isso? Isso é forma de falar, né? Ela entendeu isso de forma negativa? Baruch Hashem. Alô, não. Porque imediatamente ela disse para os que estavam servindo, façam o que ele disser para vocês fazerem. Entenderam? Então vamos lá. As pessoas entendem de forma errada, mas... Vesham, e ali, Nimtseu, encontravam-se seis, cadei, talhas ou cântaros, reservatórios, pronto, even, de pedra, reservatórios de pedra, aruhot, conjuntos, então 6 conjuntos de reservatórios de água, 6 talhas de água, 6 cântaros de água. Vou mostrar a vocês a foto logo agora, para vocês entenderem. Aqui, ó. Uma foto do local
Arqueologia. Isso é uma talha, um CAD, um cântaro, um reservatório de água. Tá vendo aqui? De pedra. Olha ele aqui, ó. Encontrado exatamente no local onde era a sinagoga. Lá em Caná. Onde que se construiu por cima uma igreja. Tinha esse costume errado na época, construir por cima, em vez de deixar, né? Mas ainda bem que a parte de baixo eles conseguiram preservar um pouco, mas preservou. E aqui você tem aqui os achados arqueológicos. As pessoas vêm, tá vendo? Jogam um monte de dinheiro aqui, ó, jogam um monte de coisa, colocam foto. Eu, hein? Para ver se acontece algum milagre na vida delas. Eu acho que elas estão pensando nisso. O Eterno vai fazer um milagre porque colocaram dinheiro aqui. Eu, hein? Alô? Entenderam? Isso é um atalho. Mas para que serve isso, gente? Gente, para que serve um reservatório de água? Para reservar água, não é? Para que serve um reservatório de água? Para fazer o quê? Para reservar água. E esse reservatório de água era para quê? Gente, isso é uma sinagoga, tá? Segundo o texto de Yohanan, diz que esses conjuntos, 6 conjuntos de reservatório de água, de talha de água, de cântaro de água, de balde de água, o que você quiser, mas era de pedra. Grande, imenso. Você viu o tamanho ali. Letaher, para purificar, para purificação, tahor, purificar. Et asher, para purificar os que lo não tahor estavam puros. Então, vocês lembram, por exemplo, do mikve? Não tem o mikve? Obviamente que esse local, pelo que eu penso, não tinha por perto um mikve. Então, o judeu, quando chegava na sinagoga para se reunir com outras pessoas, não só para o dia de Shabat, não só para ler a Torá, mas quando chegava na sinagoga, se ele tivesse impuro, ele não podia participar da reunião, não podia entrar, porque ele estava impuro. Ele estava impuro por quê? Ele pode ter tocado num cadáver, ele pode ter tocado em alguém que tivesse com alguma doença, como por exemplo um fluxo de sangue ou alguma coisa desse tipo. Ou ele pode ter tido contato com uma mulher que estava no período menstrual e aí de repente ele descobriu que ela estava e tocou nela e estava impuro. Entre outras coisas. A pessoa ficava impura. Então, ou ele estava impuro porque ele estava sujo mesmo, sabe? Ele chegou com as mãos sujas, com os pés sujos, não podia. Então, segundo aqui o Hanan, existiam 6 conjuntos de talhas que serviam exatamente para purificar as pessoas. Como é que purificava? Bom, gente, existem várias maneiras. Eu não vou dizer que as pessoas entravam numa talha dessa, porque eu acredito que não vai dar, não cabe, né? Não tem nem lógica isso, não é um mikve. Era realmente pegar a água e usar como, para tomar um banho, para se lavar. Lavar as mãos também, pode ser, lavar as mãos, né? Na época de Yeshua existia a Netilat Yadayim. Bom, isso eu não sei explicar a vocês direito e com certeza, eu digo a vocês com toda certeza, poucas pessoas poderiam ou ninguém poderia explicar isso aqui, porque isso não é uma coisa muito comum. Isso é uma coisa bem comum. O que é mais comum? O mikve. O mikve é comum. Em muitos lugares de Israel no primeiro século. Isso aí não. Isso é muito incomum. Muito incomum. Bem incomum. Isso não é comum. Não é comum. Tá? Mas eu estou dizendo a vocês que isso não existiu? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é incomum. Mas como em Israel todo dia se descobre coisas, né? Todo dia se descobre. Aí a gente vai entendendo. Nessa comunidade existia, nessa sinagoga, essa necessidade. Eles não tinham espaço para o mikve, não conseguiram fazer um mikve porque o espaço da sinagoga era pequeno. Então eles tinham
2 ou 3 salas onde continham essas talhas de água. E era uma forma, uma maneira das pessoas se purificarem. Pronto, legal. Era isso aí. É bem comum, mas acontecer, existia. E a arqueologia prova isso. Prova o que está registrado. Bem entre Yehudim, entre os judeus. E aqui ele ainda fala, Kamishpat, conforme o juízo, conforme o mandamento, conforme determina o juízo. Que a pessoa que estava impura não podia, ela precisava da purificação. Entendeu? Então, para eles, olha só, para eles, a Torá não fala que para você se purificar, você precisa de um mikve. A Torá fala que para você se purificar, você precisa se banhar em água. Então, está dentro do padrão. Está dentro do padrão. No deserto, o povo de Israel tinha mikve? Não. Não tinha mikve nenhum, mas eles se banhavam em água. Através de quê? De talhas. Talvez não sejam talhas de pedra, né? Porque para carregar isso no deserto. Mas eles tinham acesso a águas. E essas águas eles armazenavam de alguma forma, e através desse armazenamento eles purificavam as pessoas que estavam impuras, se banhavam em água, e quando chegava ao pôr do sol, elas poderiam novamente ter contato com as outras pessoas. Deixe só mais alguns minutos para a gente finalizar. Verso 7. Vaiomer aleihem Yeshua, e disse para eles Yeshua, Maleu, encham Et hakadim maim, os cântaros, as talhas, os reservatórios de águas. Vai Maleum e encham ad safá, até a língua. Essa é a língua, até a língua. Mas o que significa língua? A borda, até a tampa, até o final, até a borda, quer dizer, até a extremidade dela, até o limite dela, safá, língua, a borda, a margem, né? Muito bem. Então, encham-na. Estão todos vazios, 6 vazios, encha todas elas. Encham-na. Eu esqueci de ler o finalzinho aqui, gente, ó. Stein ou shalosh batim. Então, 2 ou 3 batim, plural de bat, casa. 2 ou 3 casas, tahil kolbad, continham todos os cântaros. Essa é a tradução do hebraico. Não existe na tradução medição, como você vê nas outras traduções. Não tem medição nenhuma. Até porque, como é que iam medir isso aqui para colocar aqui? Que nada, nenhuma medição. O que tem aqui é 2 ou 3 batim, 2 ou 3 casas. Ou seja, 2 ou 3 quartos, ou 2 ou 3 lugares. Dentro dessa sinagoga tinham 2 ou 3 lugares contendo esses 6. Se são 2 lugares, 3 de cada. Ficava 3 cântaros num anexo e 3 no outro. Se são 2 só, se são 3, como Yohanan coloca aqui, ele nem sabia se eram 2 ou 3, ou 2 ou 3. Então se eram 3, 2, 2, 2. 2 cântaros por quarto, por local. Entendeu? Eles não tinham espaço para o mikve. Usavam dessa forma. Então, encham até a tampa. Agora o verso 8. Vaiomer sha'avu na. E disse, tirem, eu rogo. Atá, agora. Atá com ain. Ivrit, arshav. Ivrit hayom. O hebraico de hoje. Arshav. Sha'avuna, tirem, eu rogo, atá, agora, mas tira a água, vai enganar os convidados, os convidados vão ser enganados, tirem agora, eu rogo,
Vehaviu, e levem el pekid, para o encarregado Hamisté. Aqui chegou onde eu queria, o banquete. Mas a palavra misté é choté, que vem da raiz choté, quer dizer beber, do verbo beber. Então banquete na escritura não tem a ver com alimento, com muito alimento na mesa, tem a ver com muita bebida na mesa, com muito vinho na mesa. Entenderam? Na escritura é assim. Então levem para o encarregado do banquete do vinho. Vaiaviu, e levaram. Vai ter e provou, degustou, Pekid Hamisté, o encarregado do banquete. Et Hamaim, a água. Asher Nerefihu, que se transformou, ou que se... Veja que no hebraico, maim é plural. Então, águas. Então, ele provou as águas que se transformaram, leyain, em vinho. Mibeli, sem ou não, Daat, não conhecia, não sabia, sem saber, sem conhecer, Meain, Barak, apenas, sem saber o que aconteceu, apenas os que trouxeram Hameshartim, os serviçais, apenas os serviçais, Asher-shavu, que tiraram Et Hamaim, as águas, e Yadaú conheciam, sabiam do ocorrido. Vaikra, e chamou, olha o livro da Torá, o terceiro livro que estamos estudando agora. Vaikra, e chamou Rav Beit, outro encarregado. Esse é um casamento cheio de encarregados, mas faltou o principal, o vinho. Rav Beit, o mestre da casa, Hamisté, o mestre da casa do banquete, El Re-Hatan, ao noivo. Até que enfim apareceu o noivo. Ele chamou o noivo. O mestre, o que estava coordenando tudo. Tinha os serviçais, os que serviam. Tinha o mestre, o encarregado do banquete. E o mestre que estava acima de todos os outros. Aí ele chama o noivo. Vaiomer Elav, e disse para ele: Kal ish, todo homem, e assim coloca, Yain Tov, Rishoná, olha como é fácil, o vinho bom, Rishoná, Rishon, primeiro, Rishoná, em primeiro lugar. Todo homem coloca o vinho bom primeiro. Por quê? Porque a pessoa está começando a festa ali, está começando para ficar bem alegre, ele toma aquele vinho maravilhoso, de boa qualidade, rapaz, se alegra. Depois que já tomou o vinho, né, já tomou uma dose, 2 doses, aí você começa a servir o vinho furreco. Alô, furreco! Porque já tá todo mundo já cheio. Muitos vão até dizer, não quero mais não. E quando tomar também não vai sentir diferença nenhuma, porque já tomou 1, já tomou 2, já tomou 3. Alô! Entendeu? Então a tradição era, sirva primeiro o vinho de primeira, excelente, logo. Porque depois a pessoa não vai ter mais paladar para sentir que ali é um vinho de primeira. Então você pode servir os mais furrecos, né? Vê a harei, e depois chatu. Depois de beberem, Hakeruim, chamam, olha só essa expressão em hebraico, só no hebraico. Depois, Hakeruim, larvaiá,
Queruim larvaiá, ou seja, chamam para a satisfação, chamam para a alegria, chamam para o deleite, para a vida, ou seja, estão felizes, estão satisfeitos. Eles chamam, eles se alegram, pronto, já está todo mundo satisfeito. E assim, e aí colocam Yain Shefal Erer, o vinho furreco, o vinho sem valor. Shefal é algo furreco, sem valor, sem humilde, algo fraquinho, algo sem ter valor comercial nenhum, fraco, furreco. Erer quer dizer esticado, aí eles esticam até o final com esse vinho, porque a pessoa já não faz mais diferença entre bom e ruim. Lifneihem, diante deles, diante das pessoas. Veatá, e você? Tsafantá, quer dizer, escondeu, ocultou. Safanat panear, o tesouro oculto. E tem também um profeta, Tsafaniá, ocultado pelo Eterno. Tsafaniá, ocultado pelo Eterno, escondido pelo Eterno. Sofonias. A transliteração do português é horrível. Imagina a pessoa chamada Sofonias. Agora, em hebraico, Tsafaniá. É muito bonito. Tsafaniá, ocultado pelo Eterno. Tsafantá, mas você ocultou Hayain, o vinho, Hatov, o melhor, até lá Aharoná, até o final. Você ocultou o melhor vinho, homem, para o final. Esse sinal, esse milagre de Yeshua fez das águas vinho, mas não um vinho qualquer, o vinho da melhor qualidade. O vinho da melhor qualidade. Eu sei que existem muitos significados aqui, e não temos tempo agora para analisar cada um deles, né? Existem muitos significados e muitas ligações, muitas delas até proféticas, mas não temos tempo para analisar tudo, porque o tempo é curto do momento do hebraico. Mas lembre-se, por exemplo, que o primeiro sinal de Moshe foi exatamente esse: água em sangue. E você sabe muito bem que sangue e vinho têm a mesma, como eu disse, conotação. Água em sangue, água em vinho. Então, há essa ligação entre Moshe e o profeta semelhante a Moshe. Isso é muito interessante. Eu não queria deixar passar isso despercebido. Zot Reshit Haotot, este foi o primeiro dos sinais Asher Assá, que fez Yeshua Becaná, Asher Lagalil, que está na Galileia, Vesham, e ali Gilá, foi revelada Kevodô, a sua glória. As pessoas viram aquilo e realmente entenderam, né? Ele, sempre humilde e discreto, não saiu dizendo para todo mundo, só quem sabia daquilo eram os que ele disse para tirar a água, só eles que sabiam, mas você sabe como é o ser humano, tem uma língua maior do que tudo, né? Alô? Baruch Hashem. Vaiaminu, e acreditaram nele Talmidav, os seus discípulos. Os seus discípulos acreditaram nele, confiaram nele, viram realmente que eles estavam seguindo um mestre que tinha uma ligação com o Eterno, que através dele o Eterno se manifestava. Que maravilha! E para finalizar, o último verso,
Ve'ahareichen, e depois disso, Yarad desceu El Kefarnahum, para Kefarnahum. Ele, ou seja, Yeshua, Ve'imo, sua mãe, Ve'echav, e seus irmãos. Seu pai não estava mais? Não, seu pai já tinha morrido. Senão o pai também ia estar aqui, né, gente? O pai já tinha morrido. As pessoas não viviam muito não nesse período, viu, gente? 50, 60 anos no máximo. Eram baixinhas, não tinham, eram de baixa estatura, isso é comprovado arqueologicamente, não só com as ossadas, com os ossos, mas especialmente com as portas. As portas, a altura de uma porta, né? Você observa como as pessoas eram de baixa estatura, baixíssimas. Você vê muito isso em Israel, em vários lugares, né? O biotipo, a alimentação, né? o clima, o local em si, principalmente a alimentação. Falta de diversos nutrientes, uma alimentação muito ruim, uma qualidade de água muito ruim no primeiro século. Realmente, o primeiro século foi muito difícil em todos os aspectos. Todos os aspectos. Tá? A qualidade das águas em Israel no primeiro século eram tão ruins que os romanos misturavam com vinho para poder ter condição de beber, e porque também se sentiam muito mal quando bebiam água, porque passavam mal. Então usavam vinho exatamente para ver se dava uma equilibrada na coisa. E você sabe, né? 70% do nosso corpo é água. Então, saiba disso. Tome bastante água. É o principal elemento que você deve consumir no dia. Água é o principal, número 1. Você precisa beber pelo menos 3 litros de água por dia, e água de boa qualidade, tá? Para você ter saúde. Então desceu sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e se assentaram ali. Vayeshvu, e se assentaram, Sham ali, e a mim. Dias Lorabim, não muitos dias. Pronto. Então finalizamos aqui mais um momento do hebraico. Espero que vocês tenham gostado. Antes da gente finalizar, eu quero colocar um vídeo. Quero agradecer aqui a meu Roten, a meu sogro Demétrios, do canal Viajando com Demétrios, que você pode encontrar aí no YouTube. Ele, quando viajou comigo para Israel, foi até a última caravana que fomos para Israel, a caravana Techuvá, ele fez uma filmagem, tá? Então, eu vou colocar essa filmagem que ele fez, da perspectiva dele, exatamente do local onde aconteceu esta história que acabamos de ler, tá bom? Então, que o Eterno te abençoe e te guarde. Já está tarde. Após essa filmagem que eu vou colocar agora, vocês já podem dormir. Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, pessoal. Nós estamos aqui no nome da cidade, Caná. Como é que eu vou esquecer você? Caná da Galileia, Caná da Galil. Vamos fazer algo inteligente. Gente, me ouça. Eu não vou ficar atrás da pessoal. Vocês vão me seguir para vocês verem o que é de mais importante aqui, tá bom? Ok. Onde aconteceu o milagre de Yeshua transformar o casamento, aquela história do casamento. Mas foi aí. Fazer silêncio porque a gente tem que seguir Moré, porque ele conhece os atalhos todos. Muita gente. Só que a igreja está no subsolo. Nós vamos lá. Achados da época. Mosaico original. Vamos lá no subsolo, a gente não pode ir lá. A igreja romana católica construiu em cima quando aconteceu o evento. Existem as calhas e existe um jarro de água. Igreja católica.
Já foi colocado vinho? Água, né? Transformar em vinho. Assim. Aqui é que a água ficava, aqui foi onde a água foi transformada em vinho. Isso aí. Eram várias dessas. A água ficava aqui dentro. Talha é um tipo de reservatório de água, como um tanque. Onde a água ficava. O pessoal coloca bilhete, tem moedas, bilhete, proibido de escrever. Ó. O pessoal quer escrever, quer deixar o seu nome. Vocês estão aqui justamente no lugar onde foi a sinagoga. Só que por um tempo tem isso. Isso aqui não é da época, isso aqui é da época. Ele teve aqui, nesse lugar. Tá vendo? Isso Muito bem preservado. infelizmente não foi totalmente preservado. Não se tem como preservar se você constrói algo Em cima. com mais realidade. As pessoas colocam bilhetes, ó. Isso aqui tudo original. Aqui, ó. Essas pedras não é época. Eles só fizeram. Então Yeshua onde fez o primeiro milagre. Com a cara de sono, mas com a talha, nos colocava água para a festa. Ele transformou a água em vinho aqui. Nele, deixa aqui. Você, diante de todos aqui desse local tão especial, Renovação de onde laços. houve um casamento, Onde houve um casamento. conhecido no mundo inteiro, vocês desejam reafirmar diante de todos, diante do Eterno, o seu amor por Maria Ângela da Silva. Maria Ângela da Silva, diante de todos aqui presentes como testemunhas e diante do Eterno, e nesse Trazer local minha esposa. onde aconteceu um casamento tão conhecido de todos, realizados aqui e com milagres de Yeshua, você reafirma o seu amor por Valdinei Cristiano, mais conhecido como Val? Var. Pode dizer. Aê!